Hoje é sexta-feira, meu povo, graças a Deus. Gazeta Esportiva está na área com muita informação, opinião e alto astral, é claro. Muito boa noite para você que está aí do outro lado da telinha, porque aqui do meu lado eu tô com essa dupla que eu sou muito fã. Dois competentes jornalistas e colegas, Marcelo Bassege e Alex Miller. Palmas para essa dupla que tanto gosta por aqui. E a recíproca é verdadeira. Muito obrigada. Somos fãs também. Como é que vocês estão? Tudo bem hoje? Tudo ótimo, Mari. E com você? Tudo bem também. Eu estou feliz demais Por quê? com a participação dos brasileiros e dos sul-americanos, de um modo geral, nessa Copa do Mundo. Acho que narrativas estão sendo quebradas e nós vamos falar muito sobre isso aqui hoje. Muito, mas muito mesmo, gente, porque no programa você vai ver tudo que está acontecendo de mais importante na Copa do Mundo de Clubes da FIFA, os brasileiros, enfim. O Felipe Facincani está lá onde? Nos Estados Unidos, claro. E vai chegar com a preparação do Palmeiras para a sequência da competição. Olha ele ali, sempre ó, o cenário bonito. Só hein? com esse Ray-Ban, que charme, é demais. O jogo do Palmeiras na segunda-feira e a gente vai trazer tudo aqui com o Felipe Facincani. Já o Alexandre Silvestre está lá no Parque São Jorge e tem notícias sobre mais problemas, Silvia, que o Corinthians pode enfrentar ao longo da temporada. Um beijo para você, Silvestre. Daqui a pouquinho a gente te chama por aí. E ainda a gente tem o Santos em busca de reforços e o São Paulo esperando mais dos principais jogadores do elenco. Tudo isso e muito mais, mas daqui a pouquinho, logo depois dessas dicas. Essa Copa do Mundo tá dando o que falar. Eu quero saber de você que nos acompanha e da nossa dupla aqui de comentaristas o seguinte: qual clube brasileiro apresentou até agora o melhor futebol nos Estados Unidos? Botafogo, Flamengo, Fluminense, que amanhã joga, né? Tem um joguinho a menos aí do que esses outros, ou Palmeiras? Para participar da enquete é só você entrar lá no site gazetesportiva.com, deixa o seu voto e diz aí o que vocês acham, meninos, desses quatro. Então, levando em consideração que o Fluminense ainda tem um jogo, né, para jogar em relação a esses outros aí, Botafogo, Flamengo e Palmeiras, quem até agora está jogando melhor? E aí, Alex? Bom, cara, difícil essa pergunta, porque como você disse, o Fluminense só jogou uma vez, o Palmeiras jogou duas, o Palmeiras jogou muito bem contra o Porto e jogou melhor do que contra o Al-Ahly, só que contra o Al-Ahly ele ganhou e contra o Porto ele não fez gol, né? Acho que o nível de dificuldade de adversário que o Flamengo teve foi um pouco maior do que o do Palmeiras, e o Flamengo meteu 3 no Chelsea, mas sem tomar conhecimento, mandou no jogo inteiro. Então, pelo desempate técnico, eu coloco o Flamengo como o melhor futebol até agora, mas assim, que não significa também muita coisa, né? A gente pode ver, inclusive, o Flamengo pegando na próxima fase, nas oitavas de final, não mais o Bayern de Munique, porque o Flamengo ficando em primeiro do grupo, ele vai cruzar com o segundo do outro, e o Bayern deve ser o primeiro, então ele pode pegar o Benfica ou o Boca. Numa eventualidade de pegar um desses dois, o Flamengo, para mim, passa nos dois. Também acho. Então já vai para as quartas de final. Do outro lado tem chance de termos nas oitavas Palmeiras e Botafogo. Ou seja, poderemos ter mais um brasileiro nas quartas de final. O que seria uma loucura antes de começar o campeonato, que a grande maioria das pessoas falava assim, se passar para as oitavas, inclusive eu falava. É lucro. Se algum brasileiro passar para as oitavas, já está legal, já está ótimo, cumpriu o seu papel, não passou vergonha na fase de classificação e chegou às oitavas. E aí, não tomando uma goleada nas oitavas e voltando para casa de cabeça erguida, tá beleza. Mas não, a gente já está vendo com uma possibilidade real pelo menos 2 times chegarem às quartas de final da Copa do Mundo. E depois é futebol. Vai saber. Sim. Então... E você, Bassege, desses 4 times, quem você acha que nesse momento está jogando melhor? Eu fico com o Flamengo. O que o Flamengo jogou hoje, o Flamengo teve uma demonstração de um grande futebol, não se abalou com a falha que levou ao gol do Chelsea, virou merecidamente. Eu acho que é o clube brasileiro que chega mais próximo, né, do padrão europeu, vamos dizer assim. Então, vejo o Flamengo com boas chances de chegar longe, sem dúvida nenhuma, até agora foi o que mostrou o melhor futebol. Aliás, o Wesley, que fez a bobeada, né, que proporcionou ao Chelsea o primeiro gol, depois da bobeada, muitas vezes o jogador se abate, né? Sim. Fica murcha, chateado, né? Murcha, não sei o quê. Ele arrebentou com o jogo. Sim. Ele parece que não sentiu aquela bobeada que ele teve, aquela falha. Foi uma falha grave, né? Sim. Entregou um gol, mas depois ele jogou muita bola. Que bom, né, gente? E agora a gente vai ter uma conexão direta Brasil-Estados Unidos. O nosso querido parceiro Felipe Facincani está chegando aqui no nosso telão para, olha ele aí, para falar da preparação do Palmeiras para a primeira rodada
para o último jogo da primeira rodada aí da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. É isso, né, Facincani? Na segunda-feira, às 10 da noite, o Verdão vai encarar o Inter Miami, valendo a liderança do Grupo A. Boa noite. A pergunta que não quer calar, Facincani. Falamos um pouquinho ontem, mas vamos estender aqui. Vitor Roque ou Flaco Lopes? Pois é, Marina, ótima noite para você também por aí no Brasil. Um abração para os meus grandes amigos, Alex Miller, Marcelo Bacejo. Primeiro, dá uma valorizada, né, nesse baita cenário aqui, que simplesmente é a Brooklyn Bridge aqui em Nova York, um dos cartões postais da cidade, um dos lugares mais procurados pelos turistas. Aqui embaixo, por exemplo, tem uma mini praia onde o pessoal fica aqui curtindo o final de tarde, o pôr do sol, enfim, é um lugar extremamente especial e hoje abençoado para essa sexta-feira, porque amanhã eu parto para Miami, outra cidade paradisíaca aqui dos Estados Unidos, para onde o Palmeiras também joga na próxima segunda-feira, como você bem disse, contra o Inter Miami, o time do Messi. O Messi ontem, rapaz, fez um gol de falta que deixou todo mundo de cabelo em pé. O Messi, que inclusive falou que o Palmeiras é um dos grandes times do mundo, palavras do Messi, pregando respeito para o jogo da próxima segunda-feira e esquentando este baita duelo que pode valer a classificação para os dois. Se empatarem, Palmeiras fica em primeiro, Inter Miami em segundo, ambos avançam para a próxima fase do Mundial. Ligeiramente jogam com esse conforto, mas é óbvio que ninguém quer deixar barato. O Inter Miami, obviamente, também quer tentar fugir de Paris Saint-Germain, quer tentar fugir de outros confrontos mais perigosos. Enfim, Mundial a gente sabe também que não dá pra fugir pra muita coisa, né? Às vezes você tenta se classificar em segundo lugar, aí pega um primeiro que é de menor expressão. Já vi gente que tentou fugir e pegou adversário mais complicado. Não tem que ter conversa, é o que vocês estavam falando aí no estúdio, né? Mundial de Clubes tem que encarar o adversário de igual para igual, mostrar a dignidade que a gente tem visto nos times brasileiros e, obviamente, colocar essa capacidade em prática, né? Que é o que o Palmeiras tem feito, ontem fez contra o Al-Ahly 2-0 e colocou essa pulga atrás da orelha do técnico Abel Ferreira e também da torcida do Palmeiras, porque os torcedores que antes pegavam no pé do Flaco Lopes, posso me colocar que foi um cara que sempre cobrei muito mais desempenho do Flaco, um jogador que às vezes fazia gols em jogos menores, que em jogos grandes cateava, mostrou nesse Mundial que na hora que precisou guardou um tempo importante em favor do Palmeiras, que hoje o coloca com esse pezinho nas oitavas de final. Mas é o técnico Abel Ferreira quem tem que responder. Vitor Roque, que custou 30 milhões de euros até agora no Mundial, nada. Má fase, poucos gols na temporada. Flaco Lopes, que era tratado como patinho feio, marcando gols importantes e agora decidindo no Mundial. Se futebol é o momento, meu técnico Abel Ferreira, principalmente em Copa do Mundo, seja de clubes ou seleção, segunda-feira teremos Flaco Lopes titular? Responde pra gente. São dois jogadores bem diferentes, o Roque e o Flaco. E nós, quando fomos buscar o Flaco, fomos buscá-lo pelas características que ele tem. Ele é forte no jogo de cabeça, ele é alto, ele é rápido, ele é canhoto, que não é fácil de encontrar. Agora há coisas que ele tem que melhorar e sobretudo o que tem que melhorar é uma coisa que só o tempo lhe vai dar, que é a maturidade. Ele é um rapaz espetacular, mas ele é distraído. Ele é distraído. Ele sabe que naquela bola que falhou, sabem aquela que ele falhou? Eu se amanhã chegar lá e se olhar para ele assim, o que é que tens que fazer ali? Ele vai dizer, aí professor, era com o pé direito. Então se nós treinamos isso, porque é que tu não fazes? É preciso paciência, porque senão nós às vezes mandamos jogadores embora, não lhes damos tempo e temos um grande jogador à nossa frente. Eu não tenho um, tenho dois que têm que ter paciência para os dois, para o Roque, que nós fomos recuperá-lo e vamos recuperá-lo, que nos dá outro tipo de jogo, né? Eu já falei ontem, e o Flaco também. Pois é, aí o técnico Abel Ferreira explicando sobre diferenças e também daquilo que Flaco Lopes precisa para amadurecer e quem sabe se tornar esse jogador portentoso no setor ofensivo do Verdão. Só que não é só essa preocupação que tem o Abel, viu, senhores? Alex Miller, Marcelo Bacejo e a Marina aí no estúdio. Abel Ferreira tem preocupação com desfalques importantes para esses próximos jogos. Primeiro deles, Aníbal Moreno sentiu uma lesão muscular e já está em tratamento, provavelmente fora do jogo contra a equipe
do Inter Miami. Aquele edema na coxa que a gente sabe que pode ser de alguns dias para tratar, ou também pode durar algumas semanas, como a gente viu no caso recente do Felipe Anderson. Então, edema na coxa de Aníbal Moreno já está em tratamento, é uma interrogação. Sem contar o seguinte, meus amigos, o Palmeiras tem Richard Rios agora amarelado num dos cartões mais bobos que eu vi alguém tomar no Mundial de Clubes. Porque jogo 2-0 quase ganho, dá um bico na bola na arquibancada para fazer graça, leva um cartão no fim do jogo. Felipe Anderson amarelado, Veiga amarelado, Piquerez amarelado, Gustavo Gomes amarelado, além do próprio técnico Abel Ferreira. Ou seja, se no próximo jogo contra o Inter Miami, algum deles levar um cartão e o Palmeiras avançar para a próxima fase, esses caras automaticamente já viram desfalques nas oitavas de final, porque pra zerar cartões apenas a partir das quartas de final. É muito pepino para um curto espaço de tempo, hein, gente? Nem me fale. E o Alex tem uma pergunta para você, Facincani. Eu tenho uma pergunta, Facinca. Pelo que a gente não viu do Veiga no primeiro tempo e pelo que a gente viu do Maurício no segundo tempo, você cravaria que o Maurício vai reconquistar a condição de titular nesse time do Palmeiras ou não? Existe uma chance grande, né? Até porque o Veiga, por exemplo, tá amarelado, né? Então o Abel pode levar isso em consideração para o próximo jogo. O Abel tem no Veiga um cara de confiança, a gente sabe, muito mais pela história do que até pelo momento do Veiga. Tá tentando recuperá-lo. Mas aí é aquela coisa, a chamada cruz-espada. Coloca o Veiga, que não tá bem no desempenho, num jogo que pode ser bem movimentado. Leva um cartão, fica fora das oitavas, ou eu tenho o Maurício fresco, como o Abel gosta de dizer, e coloco um cara que tá no melhor momento. Existe uma chance. O Alan, por exemplo, ontem, deveria ter entrado no lugar do Vanderlan, no lado esquerdo, não a dobra de lateral. O mundo conheceu a dobra de lateral, né, Alex? Ontem era o que o torcedor do Palmeiras brincava por aqui. Mas Vanderlan à parte, o Alan é um outro jogador que se apresenta para uma possível titularidade futura, porque ele é muito bom de bola e versátil, joga como segundo homem de meio campo, terceiro, ponta pela esquerda ou direita, ele é muito versátil, muito dinâmico, então poderia ter sido um jogador a ser utilizado. Felipe Anderson perdeu um pouquinho de moral depois da péssima partida que fez contra o Porto, mas eu acredito que o Maurício possa aparecer por ali. E agora, uma possibilidade que seria bacana de ser testada, pelo menos é aquilo que eu tenho de visão, e até espelhando o que fez muito bem o Botafogo contra a equipe do Paris Saint-Germain futuramente, por que não colocar, se o Aníbal se recuperar, ele junto com o Emiliano, fazer uma dupla mais sólida, subir o Richard Rios para ser uma espécie de um camisa 8,5/10 e ter um Maurício com ele lá na frente, com o Estevão e o Flaco Lopes como essa melhor opção. Seria um Palmeiras mais compacto no meio campo, mais seguro e dando liberdade, por que não, para Richard Rios, que tem bom drible, bom passe, chuta bem, de se aproximar mais de uma região que ele gosta muito, que é a grande área adversária. Facinca, Marcelo aqui, uma honra estar falando com você, parabéns pelo grande trabalho que você vem fazendo aí nos Estados Unidos. Eu também tenho uma pergunta para você que está cobrindo o Palmeiras aí de pertinho. Você falou sobre a extensa lista de amarelados do Palmeiras, né, para esse último jogo da primeira fase do Mundial. Há alguma possibilidade de o Abel preservar alguns desses atletas e ir a campo com um time misto, já pensando até em preservar alguns desses nomes para as oitavas de final, não correndo o risco também de perder alguns desses nomes por suspensão, por acúmulo de cartões, ou você acredita que o Verdão vai entrar em campo com força máxima para confirmar a liderança do grupo? Existe uma chance sim, Marcelo, até porque, por exemplo, a zaga do Palmeiras, que tem feito um grande campeonato, principalmente na figura do Gustavo Gomes, ele é o capitão da equipe. E o Bruno Fux vinha jogando bem antes do Mundial de Clubes. É que o Abel optou pela experiência dele com o Murilo. Mas o Bruno Fux pode aparecer como opção. E ele é um cara interessante porque o Bruno Fux, ele tem uma qualidade de saída de passe muito melhor que a do Gustavo Gomes, que é mais zagueiro, é mais experiente, mas na hora de sair jogando, o Bruno Fux é mais especial que o Gustavo Gomes, né? É a qualidade que, inclusive, o levou a ser contratado pelo Palmeiras. Então, pode aparecer como esse jogador. Talvez, aí que seria, para o torcedor do Palmeiras, uma grande preocupação, o Vanderlan vai ser titular num jogo contra o Inter Miami, um Piquerez está amarelado, um Piquerez que é um baita de um lateral que também faz um grande campeonato. Será que vai arriscar
o Piquerez no jogo contra o Inter Miami. Não é melhor segurá-lo para as oitavas de final? Só que aí do outro lado você vê o Inter Miami que tem Messi, que tem Luis Soares, mesmo os mais veteranos esses caras, mas sempre muito importantes, sempre muito perigosos. Então é uma possibilidade também. No meio campo, o Palmeiras tem outras opções, como eu falei, tem o Alan para jogar, pode passar o Estevão por dentro, o próprio Maurício pode entrar, recuperar o Felipe Anderson, enfim. Mas o problema é, o técnico Abel Ferreira vai ter de agora lidar com esse acúmulo de cartões que estão pendurados com alguns jogadores no elenco e saber fazer muito bem uma dosagem que não perca entrosamento no Palmeiras, que o faça conquistar um bom resultado para dar confiança para as oitavas de final e, ao mesmo tempo, ir com o elenco no máximo que ele puder para pegar, quem sabe, esse forte adversário que virá do Grupo A. Aliás, do Grupo B. E essas informações todas de Palmeiras que a gente falou aqui com o Facincani, gente? Que dizer? Eu acho que o Abel pode ser que o Abel coloque um time alternativo, sim, pelo menos em relação a esses jogadores com cartão amarelo. Acho que a maior discrepância seria na lateral esquerda, porque se ele não tem o Piquerez, ele é obrigado a colocar o Vanderlan, que eu acho um jogador muito limitado, né? Não tem o nível de jogar no Palmeiras, mas ele está lá, faz parte do elenco, ele conseguiu ficar lá até hoje e quando as oportunidades aparecem, ele tem que tentar aproveitar, embora raramente ele tenha aproveitado alguma chance assim para mostrar, ó, eu tô aqui. Agora, nas outras posições, como o Facincani disse, o Bruno Fux pode muito bem jogar esse jogo contra o Inter Miami e o Palmeiras não sentir tanto, né? O Gomes está fazendo um grande campeonato, um grande torneio, uma grande Copa do Mundo, mas acho que vale a pena preservar o Gomes. Eu acho que vale a pena preservar o Rios também. Dá para colocar o Emiliano, ou até dá para colocar o Lucas Evangelista, que é da mesma posição, tem características mais parecidas com as características do Richard Rios. E o Veiga, acho que o Veiga tanto faz. Se colocar o Veiga e tomar amarelo, não vai ter problema porque tem o Maurício. E se colocar o Maurício, o time vai jogar melhor. Então, pelo amor de Deus, nada contra o Veiga, né? As pessoas podem interpretar que a gente tá metendo pau no... Eu tô metendo pau no Veiga, não é isso. Eu só tô analisando o momento do time do Palmeiras. Quem tá melhor do que quem? Para essa posição, hoje, e já de algum tempo, o Maurício está melhor. Então, por isso que eu acho que o Maurício é titular. Agora, se não houver problema de tomar o segundo amarelo e ficar fora, aí ele pode até colocar o Veiga para dar mais uma chance e segurar o Maurício. Vamos ver. Não, eu concordo com o Alex, eu acho que o Palmeiras tem elenco para rodar contra o Inter Miami e ainda assim buscar a vitória. O que aconteceu contra o Porto foi algo fora da curva, eu acho que o Palmeiras não deve se preocupar em um episódio repetido nesse jogo da última rodada da primeira fase em relação ao que aconteceu entre Inter Miami e Porto. Agora, de fato, esse problema na lateral esquerda talvez seja o único caso o Abel decida poupar todos os amarelados. A gente sabe que na lateral esquerda é o setor em que o jogador que atuar por ali vai ter que se preocupar com o Messi, que o Messi ele gosta de atuar ali como um meia-direita indo para o meio, com bastante liberdade para flutuar ali do meio para frente, mas ali a meia-direita é a área onde ele se sente mais confortável e, obviamente, o lateral esquerdo acaba tendo essa responsabilidade. Será que o Vanderlan vai ter capacidade para minar o Messi? Eu acredito que o Piquerez teria mais condições de chegar perto disso, porque a gente sabe que minar o Messi é algo muito difícil de acontecer, né? Pois é, gente, dificílimo. Vamos virar um pouquinho a chavinha, vamos falar do arquirrival desse aqui, tá? Todo mundo sabe que o casamento entre Memphis Depay e Corinthians é um exemplo de sucesso, com os dois lados ganhando muito com essa parceria. Mas esse relacionamento pode estar ameaçado pela cobiça de outros pretendentes. Veja na reportagem do Alexandre Silvestre. Em alta na seleção da Holanda, voltou a ser titular, hein? E se igualou a Van Persie na artilharia da Laranja Mecânica com 50 gols assinalados. Memphis Depay está na mira do Besiktas, da Turquia, de acordo com a imprensa turca. Esse interesse, é lógico, preocupa os corintianos às vésperas da abertura da janela. Inclusive porque a multa rescisória de Memphis para a Europa é relativamente baixa, cerca de 10
10 milhões de euros. E se ele quiser sair por conta própria, é só pagar direto pro Corinthians metade desse valor. O presidente interino do Timão, Osmar Stabile, garantiu não ter recebido ainda qualquer proposta pelo holandês. Dorival Júnior, é claro, conta com o gringo. Está nos planos. Desde setembro de 2024 no Coringão, graças também a um patrocinador que banca boa parte dos vencimentos de Depay, o atacante tem dado retorno. Virou mais um louco do bando. Identificou-se com a fiel torcida e com os hábitos e costumes brasileiros. Em campo, disputou 42 partidas com o manto alvinegro, 35 como titular. Venceu ao todo 24 jogos, empatou 8, perdeu 10, aproveitamento de quase 64%. Marcou 13 gols, alguns decisivos, e contribuiu com 14 assistências, ou seja, soma 27 participações diretas. E se recebe milhões e milhões em bônus, também por metas alcançadas, ser campeão paulista, ajudar a tirar o Corinthians da fila e de quebra subir na bola, numa final em casa, cara a cara com o arquirrival Palmeiras, convenhamos, não tem preço. Memphis Depay, vale o quanto pesa? E aí, vale ou não vale? Marcelo Bassett. Olha, eu já cheguei a falar aqui no programa, em outras oportunidades também, que o Memphis, ao meu ver, nos últimos tempos estava devendo, não vinha entregando aquilo que ele poderia entregar, sobretudo pelo que ele recebe do Corinthians, mas os números são significativos, são números expressivos, ele começou muito bem, se identificou com a torcida. Agora, a gente tem que analisar muito bem esse custo-benefício, né? Porque a gente sabe que o Memphis Depay, ele ganha muito dinheiro de um clube que está altamente endividado, claramente não tem condições de pagar o salário que o Memphis recebe, ainda que conte também com um patrocinador parceiro para bancar o Memphis Depay. Mas também é fruto da falta de encaixe do Corinthians como um todo, né? Se o Memphis Depay ainda pode render mais pelo Corinthians, eu acredito que pode, porque é um jogador muito bom, tecnicamente falando, é diferenciado, tem mostrado isso, talvez não tenha mostrado isso nos últimos meses, mas já mostrou isso pelo Corinthians. Agora, se ele sair para o Besiktas, eu também não vejo como uma catástrofe para o Corinthians. O Corinthians se livra de um grande salário e também pode abrir espaço na folha para trazer mais de um jogador, né? Eu vejo como catástrofe, sim. Pela parte técnica, eu vejo. O Corinthians hoje já tem uma limitação com ele, jogando com Garro e Yuri Alberto, sem ele, porque ficar fora de um jogo, 2 jogos, você vai dando um jeito. Mas se ele for embora e o Corinthians sem dinheiro para contratar alguém para substituir a altura, quem que você vai trazer no lugar dele para manter o nível técnico? Tá muito difícil, porque o dinheiro, apesar de ser muito, 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 é o patrocinador que paga. Será que algum patrocinador pagaria um outro jogador? Existe esse combo aí do Memphis Depay, pelo que ele representa, pelo nome que ele tem lá fora, pelo que ele está jogando inclusive na seleção holandesa, mas se ele for embora, vai jogar quem no lugar? O Thales Magno, com todo respeito, é bom jogador, mas não dá para comparar, nem o Romero. Então o Corinthians perderia demais e poderia ficar numa situação muito difícil, inclusive em tabela do Campeonato Brasileiro. Tá certo, então, gente. Vamos continuar falando de Corinthians por aqui, ao chamar Alexandre Silvestre aqui no nosso portal, para trazer lá do Parque São Jorge mais notícias, então, do Corinthians. Ô, Silver, boa noite para você. O Corinthians corre o risco de ter público reduzido na Neoquímica Arena na retomada do Brasileirão, é isso? Explica pra gente. Boa noite. Sim, tudo bem, boa noite, Marina. Corre o risco, sim, corre o risco também de perder o Yuri Alberto, mas desse assunto eu vou falar na minha segunda entrada, mais para o finalzinho do Gazeta Esportivo. O que acontece é que a Lei Geral do Esporte entrou em vigor no último domingo e ela prevê uma obrigação de estádios no futebol brasileiro com capacidade superior a 20 mil pessoas de adotar a tal da leitura facial, do reconhecimento facial. O Palmeiras já tem essa tecnologia no Allianz Parque há um bom tempo, o São Paulo demorou um pouco, teve alguns problemas na implementação disso nos primeiros jogos, mas já implementou no Morumbi. E o Corinthians,
ficou parado na história. Por quê? Porque o Augusto Melo, antes do impeachment, demorou, tardou, mas não falhou. Conseguiu um acordo com uma empresa de tecnologia capaz de gerenciar todo esse procedimento, desde o cadastramento do fiel torcedor até as catracas, que nesse momento foram compradas de acordo com os Osmar Stabile, mais de 145 catracas ou 145 catracas, porém o Augusto foi empichado. O Stabile chegou, entendeu que o contrato não era bom, preferiu trocar a empresa de tecnologia, trocou a empresa. E o Corinthians não conseguiu testar esse equipamento. E não deve conseguir testá-lo nesse período de paralisação, porque o gramado da Neoquímica, inclusive, está sendo trocado, passando por uma reforma para o período de frio aqui no nosso continente, aqui na nossa região. Então o Corinthians, que poderia de repente fazer algum amistoso, colocar algum evento na Neoquímica Arena, provavelmente não conseguirá fazer isso. O que está acontecendo? Dirigentes do Corinthians na segunda-feira sentaram com as autoridades, Ministério Público, polícia, pessoal que cuida desse procedimento, está tentando achar uma alternativa, de repente um jeitinho bem brasileiro. A lei tem algumas interpretações dúbias, o Corinthians precisa de um pouco mais de prazo, mas talvez seja obrigado a fazer o teste valendo, já no dia 13 de julho, quando o Corinthians voltará a jogar o Campeonato Brasileiro. O jogo é num domingo, dia 13 de julho, contra o Red Bull Bragantino, um domingo às 19 horas. Então fica esse impasse, esse dilema, se o Corinthians conseguirá ou não atender às necessidades mínimas da lei para que possa jogar na Neoquímica Arena com capacidade máxima. Uma alternativa seria jogar com, no máximo, 20 mil pessoas até que o sistema seja totalmente implementado. Tá certo, Silvia. Muito obrigada pelas informações. A gente já vai falar sobre isso, até porque o Corinthians não pode jogar com esse público, né, gente? Corinthians sempre lotando a arena, não dá, né? Aí tem que ir rápido resolver essa situação aí. Vamos comentar rapidamente, então, essa questão do Corinthians, para depois a gente ir para o Santos? Como o Silvestre falou, né? O Corinthians parou no tempo. Ele citou os outros clubes, né? O Palmeiras já faz há um bom tempo, o São Paulo teve alguns problemas, mas conseguiu implementar, e o Corinthians parou no tempo. E aí a gente volta a falar aquilo que a gente sempre fala. Administrativamente, o Corinthians é uma catástrofe, e não é de hoje. É de muitos e muitos anos. Desde a época que eu cobria o Corinthians como repórter da Rádio Bandeirantes, isso há quase 30 anos, já era assim na época de Alberto do Alibe. E isso foi, sabe, uma geração atrás da outra ali, de políticos, de gente querendo o poder, interessados em uma série de coisas, até chegar nos dias de hoje. E isso nada muda, pelo contrário, só piora. Porque além de crises internas administrativas, o Corinthians também vira caso de polícia cada vez mais. Então, com toda essa bagunça, com toda essa preocupação desviada lá dentro por questões pessoais, como é que o Corinthians vai pensar em algo assim tecnológico para o estádio? Vamos colocar o facial. Tem gente lá dentro acho que nem sabe o que é isso. Então, parou no tempo mesmo. E aí vai ser obrigado, na marra, a fazer isso, e eu não sei se vai dar tempo, porque não é de um dia para outro que você estabelece uma tecnologia dessa num estádio de futebol para 45 mil pessoas. Então o Corinthians talvez tenha problemas, e o torcedor vai pagar por isso, infelizmente. O corintiano que paga pela tragédia administrativa do clube. Gente, francamente, com tudo que tem acontecido nos bastidores políticos do Corinthians, você acha que a alta cúpula corintiana ia parar tudo para se preocupar com a instalação do reconhecimento facial na arena, por mais importante que isso seja? Agora, quem paga é o próprio clube, tendo que jogar para no máximo 20 mil pessoas, a renda com bilheteria fica completamente afetada, e a gente sabe que é uma das principais receitas dos clubes. O Corinthians está acostumado a jogar com casa cheia, faça chuva ou faça sol, e isso traz um bom dinheiro para o Corinthians, uma previsibilidade de receita, e agora o clube pode ser afetado pela própria incompetência. Pois é, gente, que situação, né? E agora, eu prometi pra vocês que a gente vai falar de Santos, né? Porque agora quem dá bola é o Santos. Ontem nós falamos aqui das possíveis saídas na reformulação do elenco para o segundo semestre. E hoje o Thiago Salazar, ontem ele estava aqui na bancada, mas hoje ele está na nossa redação de esportes, olha ele ali, para chegar com a busca da diretoria por esses reforços, não é isso, Salazar? Boa noite para você. Fala pra gente quem pode estar chegando ao Peixe. Exatamente isso, Marina. Boa noite para você, para todo mundo que está acompanhando o Gazeta Esportiva. A gente já adiantou o nosso telespectador de que o Santos
pretende promover uma grande reformulação nessa janela de meio de ano, né? Tanto de saída quanto de chegadas. Então vamos começar a falar de nomes, as primeiras movimentações. Bom, todo mundo lembra, o Santos inicialmente perdeu agora o Júlio Furque, o Soteldo e o Léo Godoy. E começa agora a trazer jogadores. Os primeiros jogadores a chegar agora nessa janela devem ser o Ilharão e Igor Vinícius. O Ilharão está sem clube, o ex-clube dele é o Panathinaikos lá da Grécia, ele está com 33 anos, jogou pelo Corinthians, jogou pelo Flamengo e está assim, ó, muito perto de se tornar reforço do Santos. Inclusive já pegou avião e desembarcou em São Paulo hoje. O outro é o Igor Vinícius, lateral do São Paulo. Ele tem contrato com o São Paulo até o final do ano, mas está fora dos planos. São Paulo não pretende contar com ele, então não vai criar obstáculos para liberar, inclusive sem compensação financeira, o Igor Vinícius. Ele tem 28 anos, como eu disse, contrato até o final do ano lá com o Tricolor, deve chegar a um acordo ali amigável de rescisão, e aí sim o Santos deve formalizar um contrato com ele. Portanto, Igor Vinícius e o William Arão devem ser os primeiros reforços dessa janela, ao passo que Soteldo, Júlio Furque e o Léo Godoy os primeiros a deixarem o Santos nessa janela. Mas como eu expliquei para vocês, ainda teremos muitos nomes, muitas saídas e talvez algumas chegadas. Trabalho para o Alexandre Matos, afinal ele foi contratado para isso. O problema é que o Alexandre Matos está acostumado a trabalhar com dinheiro, vocês sabem bem. E no Santos não vai ter dinheiro não. Talvez pela primeira vez o Alexandre Matos vai ter que usar a criatividade para mudar esse elenco do Santos, Marina. Olha, Salazar, é o que a gente tinha comentado ontem aqui, né? O Santos reformulou mal o time no início do ano e agora vai precisar reformular de novo, não é isso, Bacégio? Não, eu vejo com bons olhos a chegada do Igor Vinícius, a chegada do William Arão. São jogadores importantes que já tiveram bons momentos. O Igor Vinícius não vive uma boa fase no São Paulo, tem lidado com uma lombalgia, uma lesão. Ficou muito perto do Corinthians, agora já tem conversas avançadas com o Santos e eu acho que pro Santos o Igor Vinícius vai ser de grande valia. Tem tudo para agregar, para dar uma qualidade ali pelo setor. O William Arão a mesma coisa, eu acho que é um grande volante, sempre jogou muito bem, manteve uma regularidade importante, acho que agrega também para o meio campo da equipe e com esses dois jogadores o Santos começa a melhorar o nível. É claro que só os dois não são capazes de mudar o patamar do Santos e as perspectivas do Santos para a temporada, mas já dá um outro tom para esse time em termos de o que esse time pode buscar no Campeonato Brasileiro. Eu acho que o Santos pode sim dar a volta por cima e vejo esses dois jogadores como duas boas contratações do Alexandre Matos. A situação do Santos está tão difícil que a gente considera boas contratações e acabam sendo mesmo para a realidade do Santos. O Igor Vinícius que não ia ser utilizado no São Paulo, né, meio que escanteado, e o William Arão que a gente vai ver no Santos é qual? Porque aquele do Flamengo era bom jogador, não era um gênio, mas era bom jogador, mas já faz tempo isso, né? Faz uns 4, 5 anos que ele jogou no Flamengo. E depois, ó, pouco se viu do William Arão. Então, que tipo de William Arão nós veremos com a camisa do Santos? Então, vamos torcer, né? Sempre na torcida pelo Peixe. E a gente vai mudar de assunto, vai falar de São Paulo, mas vocês vão ver que tem relação com o Santos também, ó. A chegada do Hernan Crespo ao tricolor está gerando grande expectativa entre os torcedores. Por quê? Porque agora resta saber se o novo técnico São Paulino vai poder contar com os dois principais jogadores do elenco tricolor, que são quem? Lucas e Oscar. Presta atenção nesses números, gente. Ó, dos 34 jogos disputados até agora em 2025, o Lucas esteve em campo em apenas 13. 11 pelo Paulistão, 1 pelo Brasileiro e 1 pela Libertadores, totalizando aí 961 minutos em campo. E nesse tempo, o atacante marcou 3 gols, deu uma assistência e, com ele em campo, são 6 vitórias, 4 empates e 3 derrotas, certo? Já o Oscar teve presente em 18 jogos da atual temporada. 12 pelo Paulistão, 2 na Libertadores, 3 no Brasileirão e 1 na Copa do Brasil. Somando aí 1.307 minutos no gramado. Foram 2 gols marcados, 5 assistências e com o Oscar em campo são 8 vitórias, 4 empates e 6 derrotas. Por que eu falei que tinha um pouquinho a ver com o Peixão? Ó, a título de comparação apenas, o Neymar disputou 12 jogos na atual temporada, com 713 minutos em ação, 3 gols marcados, 3 assistências e com o camisa 10 do Santos em campo são 6 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. Por que a gente fez essa comparação? Porque a gente vê que o Neymar ele é bastante criticado, né?
por esses números, mas a gente vê que não está tão diferente assim. Tá, gente, dá para esperar números melhores de Lucas e Oscar nesse segundo semestre sob comando de Hernan Crespo? Dá. São dois grandes jogadores que certamente vão ser titulares assim que reunirem condições de jogo, estiverem completamente recuperados de suas lesões. E eu acho que eles tiveram uma performance, enquanto estiveram em campo, performances mais significativas do que as que teve o Neymar. Lógico que às vezes números não refletem isso, porque muitas vezes o desempenho desses jogadores não são resumidos apenas em gols e em assistências, mas sim em tudo aquilo que eles geram dentro de campo, para os seus companheiros, clareando jogadas, enfim. Mas eu acho que o Lucas e o Oscar, saudáveis, já renderam ao São Paulo mais do que o Neymar rendeu para o Santos até agora. É isso, Alex? Mas eu acho que está na hora deles jogarem, não que eles tenham culpa de não estarem jogando, porque eles estão machucados, né? Assim como o Neymar ficou machucado. Mas o São Paulo depende tanto deles, assim como o Santos depende do Neymar. Então eles precisam voltar o quanto antes para ajudar o time do São Paulo. E né, gente? Agora essa pausa do Mundial, inclusive, está servindo um pouco para isso também, né? Para a recuperação desses atletas. Muito bom. Vamos então agora voltar, fazer um novo contato com o Alexandre Silvestre, que ele falou, né, que tinha coisa para falar de Yuri Alberto. Então, além do Memphis, eu quero saber, o Silver, tem algum outro jogador aí na mira do futebol europeu? Você deu um spoiler? É o Yuri Alberto, é isso? Yuri que está em férias em Miami, nos Estados Unidos, curtindo, mas trabalhando fisicamente para se recuperar do problema nas costas. Ele teve uma fratura numa vértebra da região lombar. O Yuri Alberto, que vive um grande momento, que é sempre assediado. O Corinthians vai tentar blindar o elenco do assédio dos clubes estrangeiros em relação aos principais jogadores. O Yuri Alberto, pelas minhas apurações, deverá receber, digamos assim, uma proposta do Wolverhampton do futebol inglês, Premier League. O Yuri Alberto gostaria de voltar para a Europa, está feliz no Brasil, está feliz no Corinthians, mas ele tem um sonho de jogar uma liga importante na Europa. E pintou nas últimas horas o interesse do Atlético de Madrid, com quem o staff do Yuri já conversou em abril deste ano. O Atlético de Madrid deve perder possivelmente o ídolo de ataque deles, que é o Ángel Correa. E para o Atlético de Madrid, o Yuri Alberto seria uma alternativa, como dizemos aqui, boa e barata para os padrões espanhóis. O Yuri Alberto é considerado pelo SofaScore, por exemplo, o jogador mais eficiente do mundo de 2024 para cá, na categoria sub-23, né? Fazendo esse recorte aí de jogadores mais jovens. Ele tem nesse período 45 gols, 11 assistências, ou seja, participação direta em gols a cada 128 minutos. E seria uma alternativa para o comando do ataque do Atlético de Madrid. Só para repetir aqui, a multa rescisória do Yuri para o Brasil é 500 milhões de reais. Para fora, 100 milhões de euros. Mais de 600 milhões de reais. Esse jogador o Corinthians não pode perder. Esse de jeito nenhum, gente. O Yuri Alberto, ele faz toda a diferença no ataque do Corinthians. Perde os dois pra você ver, então. A gente estava falando do Memphis antes, né? É isso, né, gente? Não pode de jeito nenhum. Essas informações que o Silver trouxe pra gente aqui, não pode perder. De qualquer jeito. Não é isso? Senão a Série B é logo ali. O jogador mais regular do Corinthians, né, ao meu ver, na temporada é o Yuri Alberto. Já salvou o time várias vezes, importante, faz gol com frequência. Tem que fazer um esforço para manter. Tá certo. Sabe que o Mesa Redonda de domingo, gente, tá imperdível. Sempre tá, né? O passado tava, esse também tá. A gente vai conseguir ver tudo da Copa do Mundo de Clubes da FIFA, a preparação do Palmeiras para o duelo de segunda-feira contra o Inter Miami. E o convidado, gente, é o atacante da primeira linha da história do futebol mundial, o artilheiro Ricardo Oliveira. Afinal de contas, a gente precisava, né, Alex Miller, de uma grande personalidade para manter o nível do personagem que teve aqui na semana passada. Eu estava lá na bancada também e senti ali, gente. Dá uma olhadinha. Foi demais. Juba imponente e respeitável, ele teve. Instinto de liderança, então, nato. Natural como jogador, como treinador. Não é só fechar o olho, não é só abaixar a cabeça para chutar. Precisa ter objetivo definido e técnica definida para isso. Personalidade e temperamento fortes. Polêmico pela postura dentro e fora dos campos. Emerson Leão!
profissional premiadíssimo, inclusive com o troféu Mesa Redonda, uma honra para a TV Gazeta. Como técnico, Leão comandava o bando com rugidos e pulso firme e alcançou a glória máxima ao dominar o território brasileiro em 2 oportunidades. Foi campeão nacional pelo Sport em 1987 e em 2002 com o Santos, a glória máxima. A verdade é que a gente não tem palavra no momento para expressar a felicidade, né? Mas a felicidade minha, com 53 anos, talvez seja a maior que eu tenha conseguido até agora. Eu acho que Deus reservou alguma coisa melhor para mim, porque hoje eu faço 26 anos de casado. Então, acordei feliz, porque ainda continuo casado com a mesma maravilhosa esposa e tenho um presente, não só as flores que eu mandei, mas esse título para ela. Chegou a dirigir a seleção brasileira na virada do século, porém bateu de frente com alguns medalhões da época, com a CBF e já viu, não durou muito não. Como atleta, um dos melhores e maiores goleiros da história do futebol. Tricampeão paulista e tri-brasileiro pelo Palmeiras, onde atuou por mais de uma década. No rival de Parque São Jorge, pegou o finalzinho da democracia corintiana, questionada por ele, e nem por isso deixou de levantar o caneco do Paulistão de 83. No Grêmio, além de um estadual, conquistou o Brasileirão de 81. Defendeu a pátria de luvas e chuteiras em 4 Copas do Mundo, 70 e 86 como reserva. 74 e 78, titular absoluto, poderiam ter sido 5 mundiais com a Canarinho, se em 1982 não tivesse sido preterido pelo saudoso mestre Tele Santana. Figura carismática e esbelta que atacou, quando jovem, no auge, de modelo no mundo publicitário, com propagandas pra lá de ousadas. E voltando ao mundo da bola, se a defesa mais incrível, difícil e espetacular da história dos mundiais foi aquela do inglês Gordon Banks na testada feroz de Pelé na Copa de 70, que tal essa aí, monstruosa, animal? No Mundial seguinte, a queima-roupa, cara a cara, com outro gênio da bola, o holandês Johan Cruyff, que parou nas garras de Emerson. Leão. Ah, que demais, gente. Ó, resultado da enquete. Qual clube brasileiro apresentou o melhor futebol até agora nos Estados Unidos? E a maioria respondeu que o Fluminense, com 30% dos votos. Gente, ó, queria agradecer aqui a presença de vocês. Fiquem no Mesa Redonda, hein? Domingo, 9 da noite, com o Ricardo Oliveira. E agora, Jornal da Gazeta. Bom final de semana para todo mundo.